Outro jogador, é claro, que se reapresentou depois de umas férias maravilhosas na Europa, pelo menos pelas fotos, lugares maravilhosos. Quem tem, tem, né, rapaziada? Que é o Coutinho. Coutinho que já está em detalhe aí para vocês. Passou férias com a família, com a esposa, com os 3 filhos, né? Esteve com o Verratti, com o Garré, na Europa, na Itália, né? E com o Lucas Piton também. Então, curtiu bastante, descansou bastante e chega revigorado, energizado para o restante da temporada. Só que tem um detalhe, e aí, essa é o carro-chefe da live de hoje, que a gente vai tratar sobre o assunto Felipe Coutinho. Vamos lá. 8 horas e 37 minutos, horário de Brasília. O Felipe Coutinho, o Vasco quer mantê-lo. Ele quer ficar no Vasco, isso já foi entendido até quando ele saiu de férias. E aí o que acontece? Ele pertence ao Aston Villa e tem contrato até meados do ano que vem. 30 de julho ou 30 de junho. Final da temporada do ano que vem. O Aston Villa, ou melhor, o Felipe Coutinho, junto aos seus empresários, ao seu staff, disse ao Vasco: Vasco, eu quero ficar, o Vasco tem interesse em permanecer com ele, tá tudo certo. Só que agora o Vasco tá olhando para o Coutinho de longe, porque ele primeiro precisa resolver o seu problema com o Aston Villa. A informação que eu obtive é que o Aston Villa não está querendo liberar. Não está querendo, não quer liberar. Então, a tendência mais plausível é que ele seja reemprestado, só que em vez até o final do contrato com o Aston Villa, pelo menos até o final deste ano, nos mesmos moldes de contrato. Aquele salário que vocês já sabem, cerca de 1,5 milhão de reais, e aí ele teria que se resolver com o Aston Villa, porque o Aston Villa, ou melhor, o Coutinho, para vir para o Vasco, abriu mão de uma grande quantia, algo em torno de 2 milhões de reais. O salário dele gerava em torno de 3 milhões e meio de reais. E ele veio para o Vasco ganhando 1,5 milhão, então ele abriu mão. Só que agora ele tem que negociar com o Aston Villa. Olha só, ou você rescinde, ou a gente vai ficar preso aqui, mas aí eu quero um valor e tal. Então, essa negociação é com o Coutinho e o Aston Villa. E o staff do Coutinho está trabalhando para que isso possa acontecer. O Vasco aqui do lado de cá tá aguardando. Só que a informação, e isso eu apurei hoje à tarde, é que o Vasco, o Aston Villa não quer liberar. Talvez querendo uma imposição, batendo o pé, quem sabe até para o Vasco pagar alguma coisa. Isso aí a gente vai ter que esperar com o tempo, mas o Coutinho, junto ao staff, está fazendo aquele trabalho de convencimento. Se não conseguir rescindir, o Vasco topa um novo empréstimo até o final do ano, nos mesmos moldes. Caso ele rescinda, e detalhe, esse empréstimo hoje, dia 23 de junho, segunda-feira, é o que mais está certo de acontecer. O empréstimo até o final do ano. Caso ele consiga a rescisão, aí o Vasco e o Coutinho discutiria um novo contrato. E as duas possibilidades que o Vasco está tentando, né, está buscando oferecer, seria 1+1, um contrato de 1 ano, até dezembro de 26, com a possibilidade de renovar por mais um, indo até 2027, ou o 2+1, já oferecendo um contrato de 2 anos, que pegaria, né, 26 e 27, com a possibilidade de renovação por mais um, indo até 2028. Então o Vasco pensa em fazer desses moldes. E aí o que renderia? Vai depender se ele rendeu, vai depender de número de partidas que foi feita, porque se trata de um jogador caro, mas também se trata de um jogador que tem mais de 30 anos. E o Vasco, a gente entende que não tem muita grana. O contrato, né, e o valor é muito alto. Tem corrente dentro da diretoria que entende que o Coutinho ele é muito caro. Por sua vez, e eu disse isso nessa live, o Diniz, ele gira a chave do departamento de futebol. Ele tem a chave do departamento de futebol nas mãos. E ele conta muito com o Coutinho. E ele quer muito o Coutinho. Então, por isso que a gente coloca aqui a informação de que o Vasco pretende oferecer um contrato de 1+1, justamente porque ano que vem é ano de eleição. Diniz tem contrato até dezembro de 26, então o Coutinho ficaria muito atrelado a ele, e possivelmente o que poderia acontecer numa possibilidade de mudança de gestão, ou até mesmo de uma venda da SAF. Então, é temerário fechar um contrato muito longo com o Coutinho, tendo em vista que o salário dele é muito alto também. Então o Vasco hoje vive uma incógnita, ainda sem investidor, em recuperação judicial em curso, né, porque os credores precisam aceitar a proposta.
Então tem uma série de fatores que envolvem até a figura do próprio Felipe Coutinho e da questão salarial. Pelo que eu pude apurar, o Vasco até pretende oferecer, em caso de rescisão, um contrato com as mesmas bases salariais, 1,5 milhão. Vai dar um grande salário para ele, porque respaldado no que o Diniz quer. O Diniz entende que o Coutinho é a peça-chave, é a peça fundamental do seu esquema. É o jogador central. Então, por ser um jogador central, o Coutinho deu mostras até agora que as lesões ficaram para trás, a intensidade ele ainda não consegue colocar em prática, porque ele é substituído praticamente em todos os jogos, mas pelo menos as lesões ele deixou para trás. Isso dá uma certa segurança ao Vasco para oferecer esse contrato até 2026, com a possibilidade de renovação até 27, ou numa outra conjectura, um contrato de 2 anos, renovado até 2028. Evidentemente, quanto maior o contrato, menor seria o valor salarial, sendo que essas conversas ainda irão acontecer posteriormente ao que o Coutinho e o Aston Villa resolverem. Mas pelo menos esse é o plano do Vasco. Plano A, se ele rescindir, contrato até 26 ou até 27, com renovando por mais um ano. Se ele não rescindir com o Aston Villa, empréstimo até o final do ano. Então hoje, de acordo com o que eu apurei, a tendência é um empréstimo até o final do ano, mas não passa, não existe nenhuma hipótese, por exemplo, pelo menos é descartada até o momento, a não permanência do Felipe Coutinho, porque ele quer muito, família está muito bem adaptada, filhos no colégio, Instituto Felipe Coutinho inaugurado neste mês, então uma série de situações que aconteceram para que ele consiga manter a cabeça no Vasco e querer estar no Vasco, pelo menos até o final do ano. E aí vai ter que ter uma nova conversa com o Aston Villa, que ainda teria 6 meses de contrato.